gente gostaria de começar ouvindo os dois sobre a relação que vocês têm afetiva com o documentário na trajetória de vocês, como vocês foram tocadas pelo documentário. A gente começa com questões mais amplas, depois a gente vai direcionando e caminhando ao longo da história do próprio cinema para ouvirmos mais especificamente sobre a produção de vocês. Mas de início seria como vocês foram tocados pelo documentário, seria o primeiro ponto que a gente gostaria de saber. Bom, aqui há uma contradição muito grande, porque eu sou de formação jornalística, repórter e fotógrafo da revista O Cruzeiro. Comecei no Democrata como repórter exclusivamente, depois no Cruzeiro eu me transformei em repórter e fotógrafo. E a minha vida foi dirigida sempre à documentação, né? Nós tínhamos uma turma que era o jornalismo de ficção, que era a corrente do Davi Nasser, que era um ficcionista. Ele usava até o termo de a verossimilhança é mais verdadeira do que a verdade. E então nós usávamos ao contrário. A verossimilhança é uma mentira maior do que a mentira. Isso era a corrente do Zé Medeiros, Luciano Carneiro, eu, Indalécio um pouco. E no cinema eu adotei muito mais e voltei muito mais a minha atividade para a ficção do que a Lucy, que sempre atuou no campo da música e tinha tudo. A música leva sempre para o imaginário, o devaneio do imaginário. Ela tem uma tendência forte da ficção, mas ela batalhou muito pelo documentário. E eu acho que o Brasil tem uma carência, o cinema brasileiro tem uma carência uma dívida muito grande com o documentário, porque um país como o Brasil, cheio de reentrâncias culturais, diversidade cultural, diversidade social, desigualdade social, um campo muito grande para o documentário. E o cinema brasileiro produz muito pouco documentário. E a Lucy sempre batalhou dentro da EDC Barreto pela produção de documentário, além de se dedicar muito à ficção. Muito bem. Passei a bola para você. Não, eu acho que você expôs muito bem, né? Que, na verdade, quer dizer, você começou com um documentário, né, no cinema, que foi o Garrincha Alegria do Povo, né? E depois entrou para a ficção, mas sempre muito levado pelo documentário, né? Agora, eu desenvolvi as duas vertentes, eu diria, né? Pela minha formação musical, para começo de conversa, como boa geminiana, né? Você tem sempre dois lados, né? Então, eu costumo dizer que eu tenho um pé na terra e o outro lá em cima. Então, a ficção, sim, eu tenho um sem número de filmes, né, de ficção, mas tenho muitos documentários. Porque eu sempre gosto de saber o que está acontecendo e ter dentro
das possibilidades, também uma visão histórica do que está se passando naquele momento no seu país, né? Porque se você for se prender só ao momento, que às vezes é trágico, né? E aqui no Brasil tudo, você tem uma mudança, em geral, muito rápida, né? Então você tem que ter uma visão da história, né? Mas o meu primeiro documentário, gente, qual foi? Foram tantos. Deixa eu ver aqui. Foi a Igreja dos Oprimidos, que eu fiz com minha mãe, Lucila Vilela, e junto com o padre Ricardo Rezende, dirigido pelo Jorge Bodansky, e Helena, esqueci o sobrenome. Helena, aquela jornalista Helena Salem. que foi namorada Exatamente, Helena Salem. Nelson Pereira. Isso. Foi uma coprodução com a França e relatava os fatos que aconteceram ali no Alto Araguaia, quando houve uma série de perseguições. Naquele momento, nós tínhamos também o bispo, a minha memória não está muito boa, não, Dom Pedro Casaldália. Opa! Foi. Dom Pedro Casaldália, exatamente. Então, o padre Ricardo era o principal assistente do Pedro. Dom Pedro Casaldália, sim. E nós fomos para lá porque naquele momento havia uma perseguição muito grande à questão de terra também, que Dom Pedro Casaldália defendia os agricultores, né? E os pequenos agricultores. Perseguição, você está sendo gentil. Não era perseguição, muitos assassinatos. É verdade. Eram assassinados no mínimo 10 a 20 pessoas por dia na luta pela terra. Ali era um estado de guerrilha permanente. É verdade. Né? Com o exército exagerando na repressão e ultrapassando todas as regras humanas, da convivência humana. Não só os assassinatos, mas é tanto que o padre Ricardo bateu o recorde de tentativa de atentados contra a pessoa. Era do Fidel Castro, com 18 atentados fracassados contra ele. E o padre Ricardo teve 22 atentados que fracassaram. O último, ele foi dado como morto. Ele tem até hoje uma placa de metal na cabeça. Mas, enfim, foi coproduzido com minha mãe, Lucila Vilela, e teve muito sucesso. Foi uma coprodução, como eu já disse, com a França, com a televisão francesa, e foi muito bem. E depois, depois eu coproduzi um filme com o Eduardo Escorel, sobre o Santos Dumont, um curta-metragem que se chamava O que eu vi, o que nós veremos. Esse documentário foi muito pouco exposto e é muito, muito bonito, muito lindo. E conta toda a história da juventude do Santos Dumont. Mostra a casa dele, toda a ambientação dele em Petrópolis, né?
E esse filme também foi muito bem, mas eu acho que ele merecia ser revisto. Esse filme foi pouco visto, porque Pois é, o que eu estou dizendo. na época era em plena ditadura. E Sim, como o filme mostrava um lado do Santos Dumont, o homossexualismo do Santos Dumont, não era mostrado isto ostensivamente. Era de uma maneira muito escoreliana, ou seja, uma maneira discreta e elegante. E, mesmo assim, os, os militares da aeronáutica, os coronéis da aeronáutica, proibiram a exibição do filme. E esse filme ficou muito pouco visto. é verdade. Ele podia ter tido mais exposição e poderia ser ressuscitado. Mas Não, você eu lembra acho que que- ano que- ele foi produzido? Porque você falou que o primeiro foi Igreja dos Oprimidos, mas Foi. deu a entender que esse foi anterior, no período da ditadura. Porque de 85 já estávamos na redemocratização O que eu vi, o que nós veremos é anterior. anterior. É, muito bem lembrado. Ele é anterior, que eu não estou aqui com o nosso catálogo. Aí depois eu fiz uma série de curtas com o... Olha aí como é que está a memória, como é o nome do nosso rapaz. Ele fez comigo a educação escolar indígena. Era o Camilo Tavares. Camilo Tavares, filho Veio. do Flávio Tavares. É, Camilo Tavares. Educação escolar indígena. Porque me encantava muito e me seduzia a maneira como os índios estudavam, digamos, estudavam entre aspas, né? Como é que o conhecimento era transmitido, né? Já que eles não tinham uma escola formal, digamos assim, não existia. Então, e era transmitido dos avós para as crianças. Os pais não tinham muito tempo, porque tinham que cuidar de tudo, os pais tinham que caçar e pescar, e as mães cuidando das famílias. Então, os avós é que transmitiam todo o conhecimento deles. E a importância desse documentário é muito grande, porque mostra uma maneira de você transmitir conhecimento sem alienar as pessoas do seu conhecimento original, do seu próprio conhecimento. O que prova a teoria do grande cineasta Rossellini, Roberto Rossellini, sempre dizia e escreveu muito sobre isso, a maneira como é mais importante você adquirir o conhecimento vivendo do que aprendendo artificialmente. É na prática da vivência que você adquire o melhor conhecimento. Ele escreveu o mesmo livro educativo sobre educação, que era uma das obsessões. Ele fazia muito a diferença entre educação e conhecimento. Educação é o que você aprende de hábitos e costumes. O conhecimento é outra coisa, é ligado a um alargamento do imaginário, né? E por isso a educação e o conhecimento têm que ser feito simultaneamente com um processo cultural. E essa antropóloga fazia exatamente isso. Ela aliava
a prática, o conhecimento prático ao conhecimento cultural. E esse documentário é feito em que contexto? E para isso Qual período? nós fizemos 3 viagens. Uma aos índios que ainda se encontram em Minas, que são miscigenados com negros. Yaximita. Não, calma, Luiz Carlos. Primeiro, deixa eu ir de baixo para cima. Nós estamos primeiro em Minas, depois fomos ao Xingu, aonde nós entrevistamos 3 etnias e tudo com esse objetivo de ver como o conhecimento era transmitido, como eles passavam a chamada educação, né? E chegamos aí também aos Axanicas, lá no Acre, que foi fascinante. Eu estive lá, porque eles já, lá na fronteira com a Bolívia, então eles já vivem um pouco nas montanhas, com muito frio, então eles se vestem, viu? E é fascinante como você já vê que o ensinamento já é diferente, evidentemente, porque é um outro clima, eles não estão nus, eles se vestem, a alimentação é outra. Enfim, essa série me fascinou muito, eu fiquei muito satisfeita com ela. A senhora lembra do período em que foi produzido? Anos 80, 90? Isso, não, me lembro sim, me lembrei. Foi em 2002, 2003, tá. por aí. Já bem para cá. Tá. 2003, 2004, por aí. O Camilo Tavares participa também. O Camilo Tavares foi o realizador desse documentário e, evidentemente, dos episódios todos. Foram o quê? 6 episódios que nós fizemos. Para televisão? Para televisão. 6 episódios. Em comparação ao anterior que vocês mencionaram, do Santos Dumont, que teve pouca repercussão, esse você... Não, esse teve uma boa repercussão. E tem até hoje, viu? Que eles nos pedem, porque os índios, mais do que nunca, né? E toda a situação dos indígenas, que está muito discutida agora, porque eles já existe um movimento maior para que eles consigam permanecer em suas terras, né? E agora no governo Lula esse assunto está sendo bem discutido e eu acredito que nós vamos ter muito progresso nisso. Eu espero, pelo menos, né? Está tendo dificuldades, mas vamos ver. Bom, depois eu fiz também, tinha uma coisa que me fascinava também, as enchentes no Brasil. E, sobretudo, as enchentes em São Paulo, né? Porque é uma coisa recorrente. Eu não entendia como é que não se dava uma solução a esse problema, entendeu? Todo ano acontecia aquilo e nada era feito, as situações se repetiam e nada era feito. E aí, consultando uma geóloga, ela me disse que a situação, ela me trouxe um cenário muito interessante. Ela me disse que a situação de São Paulo era semelhante à situação de Seul, na Coreia. Porque ela disse que São Paulo estava construída em cima de rios e córregos. É por isso que o filme se chama Sobre Rios e Córregos. Mas a diferença foi que Seul teve a coragem, um dos governantes teve a coragem de abrir e descobrir o rio. Entende? Aí
solucionou todo o problema, desobstruiu tudo. O São Paulo... Quer dizer, São Paulo teria que fazer isso, entendeu? São Paulo... Porque não tem outro jeito. Embaixo de São Paulo tem um rio enorme, tem córregos. São 1.500 quilômetros de rios e córregos que estão... São Paulo é assentado em cima de 1.500 rios e córregos. Obrigada, Aquilo ali é dado. um problema. E o problema principal, quando nós estávamos fazendo o documentário com o Camilo Tavares também, e nós descobrimos que a causa disso era a causa principal era o desvio do rio Tietê, que foi desviado para evitar uma concorrência. A Light desviou o rio Tietê para não dar água a um projeto que estava sendo montado pelo concorrente. E o nosso documentário era patrocinado pela Light. E aí nós tivemos que abandonar o patrocínio para permanecer no projeto, né? Houve um extensionamento durante a E mostrar a verdade, como é a especulação imobiliária ali na margem do Tietê. Que causou isso, basicamente. E isso também foi feito nessa sequência depois Sim. dos anos 2000, depois desse... Não, tudo nesse período entre... Foi logo depois que eu produzi o Bossa Nova. Foi logo depois do Bossa Nova, que é de dois... Bossa Nova é... Bossa Nova é 99. Era 2001, né? Não, 99. 99? Mas foi exibido em 2000. Em seguida, eu então comecei a fazer esses documentários, né? E voltei a produzir um longa só com Flores Raras, que foi em 2012, né? Mas eu produzi também, tenho sobre rios e córregos. Sim, eu produzi também o Fluminense Futebol Clube, que é o meu time. É o seu também, né? Não. Eu sou Botafogo. Você é Botafogo, O Fluminense foi uma alegria produzir centenário o Fluminense. Foi o filme. centenário do Fluminense. O filme sobre Santos Dumont também já tinha essa, porque ele era frequentador do Fluminense. Santos Sim, Dumont. sim. Então já tinha esse... Exatamente. E no Fluminense tem uma participaçãozinha do Santos Dumont, né? Aparece um retrato dele. E foi dirigido pelo Marcelo Santiago, e temos depoimentos muito bons, e foi conduzido também pelo Pedro Bial, que é um grande fluminense. E tem depoimentos do Carvana, enfim, Chico Buarque, eu não me lembro mais de todos 2002, os né? 2002. famosos. São todos, então, filmes muito próximos. Hein? Vocês fazem, são filmes muito próximos temporalmente aqui, 2001, 2002, tem uma sequência, Foi. todos destinados à televisão. Foi, na nesse televisão. momento. Foi. Você está esquecendo um pouco Do quê? daqueles que eu considero os melhores documentários sobre o Brasil. Expedição Nordeste, Expedição Vou chegar lá. Sul, Expedição Brasil Central, que mostrando a cultura regionais. Chegar lá, Luiz Carlos. São mais de 80, Calma. 80 documentários. Calma, eu vou chegar lá. Quando falamos de televisão, TV fechada, Canal Brasil... Foi feito para televisão Brasil, a TV Brasil, a TV pública. Brasil. Tá. Nós fizemos o Oncotô e o Expedição Nordeste. Expedição Nordeste, Expedição Sudeste também.
Expedição Centro-Oeste. Nessa expedição do Sudeste, descobrimos que no Rio Grande do Sul tem mais terreiro de candomblé do que na Bahia. É verdade. E conseguimos fazer uma grande entrevista com Eduardo Galeano. Uma entrevista longa. Porque a cultura ali do Pampa invadiu um pouco o Uruguai e tal, se misturou. Tem. Da platina. A cultura do E o pampa, Eduardo, o Eduardo, que era um grande amante do Brasil e do futebol brasileiro, ele deu uma boa entrevista. Foi uma das últimas entrevistas dele. Foi. Séries de média-metragem. Não, isso tem capítulos. Capítulos de 1 hora. E É uma série mesmo. é uma série para televisão. É uma série. Quer dizer, documental também. Sim, claro. Né? Agora, fizemos também E a escolha desses temas ia um pouco ao encontro do que vocês queriam fazer? Era algo de pesquisa? Como é que se definiu esses temas? Que eles parecem estar conjugados, um pouco assim, preocupação Sim, com... sempre com uma preocupação com a cultura brasileira e também com o momento político que você está vivendo, né? Com problemas do Brasil daquele momento, não é? Você veja que O Oncotô, o Oncotô, por exemplo, ele mostrava mais a música, grupos de música regionais, entendeu? A gente fez isso pelo Norte, Nordeste, pequenos grupos de música. Oncotô e Mineirês, Mineirês quer dizer, onde é que eu estou? na língua Onde é que eu tô? mineira, onde eu estou. Oncovô é onde eu vou. Oncotô, onde é que eu estou? Terminou. Que posteriormente o Grupo Corpo fez um balé muito bonito com música do Caetano, né? Eu fiz um documentário, eu produzi e dirigi esse documentário, que é o Grupo Corpo. Está até aqui, ó. Estou homenageando o Grupo Corpo. 2006, eu tinha da data. Grupo Corpo, olha, eu tenho que lhe dar as datas depois. Não, é Grupo Corpo, 40 anos, eu acho. É comemorativo 30 dos 40 anos. 40 ou 30? 30 anos. 30, né? A camisa está 40. Está 40, então é 40. Não, Então é 40, ué. não. 2006. Esse documentário foi no momento que eles completaram 30 anos. Oncotô, uma família brasileira. Tá. Então o grupo é de 76 e completa Grupo 30 anos em Corpo, 2006. o Que é título quando é do lançado o documentário. Peraí, deixa eu ouvir um instantinho. o título do filme, do documentário não é Oncotô, é Grupo Corpo, Uma uma família família brasileira. brasileira. É o processo criativo deles, como eles criam os balés. Isso. Mas o que você estava falando do... Era da data, os 30 Data. anos, então o grupo é fundado em 76 e vocês homenageiam com esse 86, documentário em 96, 2006. É isso mesmo, são 30 anos. Mas... E vocês Enfim, vão ao encontro deles, vocês já tinham algum contato? Como é que surge essa ideia de do Grupo acompanhar o Corpo? Grupo Corpo? Não, eu sou mineira Sim. e musicista. E também fiz balé. Desde que eu vim, eu saí de Minas com 9 anos, vim para cá e fiz balé no Teatro Municipal com o Ilko Lindbergh. Então, o balé, como a música, né, é sempre uma paixão minha também, né? E eu acho que o Grupo Corpo realmente é a melhor
companhia de dança moderna do Brasil, né? Acho que os irmãos são realmente excepcionais e a composição, quer dizer, essa música do Caetano, o Oncotô, o que é? Onde é que eu tô, né? E foi um pouco difícil fazer esse filme, viu? Porque eles são muito difíceis. Os Rodrigues, esqueci o nome deles. Os irmãos Rodrigues, não, tem que ver. E não só o que faz a coreografia, como o que concebe o balé, né? Que faz a concepção, que faz a iluminação também. Enfim, eu quis conhecer a família deles, né? Eles são muito difíceis, eles não queriam que os pais entrassem no filme. Eu disse, escuta uma coisa, vocês vieram da onde? Do Espírito Santo? Porque não é possível uma coisa dessa. Foi dificílimo. E eu consegui entrevistá-los, os pais, né? E vinha saber que o pai era amante da música, me mostrou os DVDs, não, olha aí, os discos deles de música clássica e tal. Enfim, eles tinham uma formação musical, né? E foi uma experiência muito, muito gratificante, muito. E nós viajamos com eles numa turnê que eles fizeram. E eles são um grupo internacionalmente conhecido, né? De muito sucesso, de dança moderna, né? E, bom, teve isso, que mais? Eu fiz também quando os computadores estavam começando, isso foi no começo do século, né? Então eu fiz um documentário, O Computador Sobe o Morro, que era, aí que está, minha memória não está boa. Esse rapaz ainda tem um trabalho de assistência às favelas, ao morro. Não se chama mais favela, se chama comunidades. Pois é, obrigada. Nas comunidades, pois é. Mas ele fez um trabalho muito bom e ele conseguia computadores. Ele regimentava computadores que já não estavam tão atuais e levava para as comunidades, né? Esse documentário tá atual ainda. A gente podia formatar novos programas, né, com esses documentários. Porque os problemas que eles trazem, eu acho que nada mudou. O Brasil tem essas coisas, né? Você pensa que envelheceu, mas está mais atual do que nunca porque não foi resolvido. Está ali para todos verem, né? E eu fiz também filmes institucionais, alguns muito interessantes. Nós fizemos um documentário sobre Belo Monte? Não. O documentário que foi feito Nordeste 2000, 2000 para Nordeste. poder fazer uma pesquisa para o filme Caminho das Nuvens. Nós mandamos a equipe percorrer todo o trajeto antes para fazer uma pesquisa visual e sonora. Nós tínhamos um filme para fazer que é O Caminho das Nuvens, né? Que era a história daquele casal que veio com os 4 filhos numa bicicleta do Nordeste, do Ceará, para cá. Então, o objetivo dele era arranjar um emprego que ganhasse R$ 1.000 por mês. Eu ia dizer isso, você me interrompeu.
Finalizando, que o objetivo era esse, né? Então eu disse ao Vicente, Vicente, você precisa fazer uma viagem do Nordeste até aqui para nós vermos como vamos apresentar essa viagem, que é em bicicleta, em que lugares a gente teria condições para poder também filmar, o que é mais interessante. Aí ele fez uma viagem preparatória para o Caminho das Nuvens, que se chamou 2000 Nordestes. Vicente Amorim. Né? Vicente Amorim era o diretor, foi o diretor. Então, Era o filme de estreia dele. era o filme de estreia dele, que depois foi para o New Directors em Nova York, fez muito sucesso, e ainda é o primeiro, ele começou a carreira com esse filme, né? E o 2000 Nordeste mostra toda essa caminhada. Ele viajou e assim elegemos os pontos aonde o filme pararia e se ilustraria. Então foi bem interessante. E foi bem você me lembrar, eu não tinha me lembrado do 2000 Nordeste. Também essa relação do documentário como um preparativo para uma ficção. Para uma ficção. Como estão articulados. É. Isso Não, eu tenho foi- sempre muito cuidado com o que eu vou fazer, entendeu? Quer dizer, você tem que ter um conhecimento do que você vai fazer. Você não pode... A história era a família que fez essa viagem de bicicleta. O que ela encontrou? Claro que a gente entrevistou, porque é uma história real. Então, nós entrevistamos não só o personagem masculino, como o feminino também. Como o filho mais velho. Eles tinham 5 filhos, me lembrei agora. Como o filho mais velho e todas as impressões do filho mais velho. Inclusive, nós tivemos algumas cenas que foram colocadas no roteiro, descritas pelo filho mais velho, que tinha o quê? 12 anos. Imagina, eram 5 crianças, o mais velho tinha 12 e ela tinha um bebê, era o último. Enfim, foi uma boa experiência. Você quer acrescentar? Eu tenho mais... E tem um aspecto interessante disso, é que depois, quando o filme ficou pronto, O Caminho das Nuvens, nós fomos mostrar isso numa sessão para o Lula, no Palácio da Alvorada. Isso. E aí o Lula convidou não só o Celso Amorim, como outros ministros para ver ele. E aí depois o Lula, que viu o filme, quando ele virou para a gente, se o filme demorasse mais um pouco, esse cara ia virar presidente da República. Aí ele se viu no filme. Foi muito interessante isso. Aliás, ali tem 3 fotos desse encontro com o Lula. Eu lembro disso. É. E a partir dessa exibição é que surge a ideia do filme Aí sobre... veio a ideia de fazer o filme com o Lula, Assim, porque nessa ocasião. ele próprio sugeriu esse filme, se durasse mais um pouco, esse cara ia virar presidente da República. Aí Deu... Que coisa. vamos fazer a história de um cara que virou. Porque o filme termina aqui no. O filme não é o documentário. O filme Caminho da Nuvem termina aqui no Corcovado. É. E o cara vendo, Sim. perguntando. E aquela ponte ali, Vai dar onde? vai dar Ali você onde? pensa que ele realmente Aí- não vai parar. Aí o interlocutor dizia, ali é a ponte que vai para Para Brasília. Brasília.
É. Aí que o Lula disse, esse Sim, cara... aí que ele disse, né? Que seria presidente da República. É. O gancho. É, porque Ele teve aquele próprio se gancho candidato. no finalzinho. Agora, nós fizemos também institucionais que seriam verdadeiros documentários, Luiz Carlos. Muito interessante. Fizemos o institucional para o BNDES, né? Que nós abordamos não só toda a parte do Nordeste, onde eles passaram a fazer vinho, Não, uvas. o documentário aborda 3 setores. O primário, secundário e terciário. É agricultura, o comércio e a indústria. A indústria foi a indústria Então, mineira. Brasileira, não é mineira, é Tá no bom. Brasil. O que Tá que bom. inclusive mostrando o surgimento que é uma das coisas que poucos países no mundo fabricam um avião. Isso é uma afirmação da possibilidade do povo brasileiro. A fabricação de avião era um compromisso que o país assumiu quando o Santos Dumont inventou o avião. Claro. E esse país nunca se preocupou em fabricar o avião. E então foi no governo Juscelino que surgiu essa A Embraer. negócio da indústria automotiva e aí surgiu a indústria aeronáutica, que era uma vocação brasileira. Natural, vocação. Mas, enfim, a gente abordava a agricultura, que era das uvas, né? Com o vinho sendo produzido no Nordeste. Depois, a Embraer e também em Minas. É um outro segmento da indústria. Enfim, eram 3 Era Vale segmentos. Não era Vale do Rio Doce, não. Indústria siderúrgica. Indústria siderúrgica, mas não era Vale, não. Mas para o BNDES, para alguma outra? Fizemos para Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foram 8 filmes. A gente explorava toda a parte social da Vale do Rio Doce. Foram 8 filmes em Minas, no Nordeste não, no Pará. Agora não estou me lembrando. Mas, enfim. Sempre que nós recebíamos uma proposta de fazer um institucional, a gente procurava levar esse institucional para que não ficasse um chapa branca, abordar problemas relativos àquele setor. A Vale do Rio Doce depois utilizou esses institucionais muito bem nos seus financiamentos internacionais. No BID, no Banco Mundial, eles exibiam. E isso sensibilizava muito o investimento para solucionar os problemas que eram mostrados. Então, a gente sempre se negou a fazer documentário chapa branca, né? Mesmo que sendo uma coisa sob encomenda, a gente propunha sempre uma ideia ao encomendador. Me lembro disso. Sim, e fizemos... Você não quer falar de outros documentários? José, eu ia perguntar... Não, você não vocês falou começaram em 62. do Istepelé.
Mas vocês Pois é. começaram com o documentário Garrincha Alegria do Povo. Hein? Garrincha Alegria do Povo foi a primeira produção? Foi. Foi E é um a documentário. primeiríssima produção da LC Barreto, assim como o cinema do Lumière foi inventado na base de documentário. O Lumière não pensou nunca na ficção. A invenção do cinema era destinada a documentar cenas da vida cotidiana. É tanto que ele baseou o primeiro filme, foi na Gare da Ciotat, na cidadezinha perto de Marselha. A chegada do trem, o desembarque, a saída da fábrica, né? E o cinema também foi desvirtuado depois. Entrou a indústria do entretenimento e não é que eu esteja condenando o entretenimento, mas existe o cinema fútil e o cinema útil. Isso é uma classificação do Rossellini. É preciso, mesmo o cinema de entretenimento tem que ser uma parte útil e não ser totalmente fútil. Pois é, mas eu não concordo muito com você, não. Porque eu acho que você está querendo dizer que o divertimento seja útil também. Muito bem, muito bem. Mas por que não jogar conversa fora? É aquele tema, conversa fora, sem nenhum compromisso. Isso é uma conversa fiada. Conversa fora é conversa fiada. O termo clássico é conversa fiada, que depois foi aproveitado pelo aquele jornalista que era o Amorim, como era o nome dele? Ah, sim, Zé Henrique, Que foi muito tempo da Globo e tal. Paulo Henrique. Paulo Henrique. Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim. Conversa afiada. É a mesma Aquele coisa. programa era muito Tem a bom. conversa afiada e conversa fiada. Tem cinema útil e fútil. Você pode, através da futilidade, tem sempre um lado crítico para oferecer ao espectador o exercício da crítica. Você não pode fazer um filme mesmo, Dona Flor e Seus Dois Maridos. É um entretenimento, mas é um entretenimento útil, porque ali tem um contexto social, moral, tudo. Tem a liberdade da mulher. O Jorge Amado estava 100 anos na frente. Aquela mulher é uma mulher moderna. Dona Flor era uma mulher moderna. Curiosamente, pontos altos do cinema brasileiro coincidem com adaptações de pontos altos da Jorge literatura brasileira, haja vista Memórias do Cárcere, Isso. vocês trabalham Macunaíma e tantos outros. Memória Nós do Cárcere temos, é um olha, nós temos- documentário. nós é um temos- documentário. Nós temos 30 adaptações literárias. 30 na Hélice Barreto. Inclusive, em um festival na França, eles já exibiram 10 adaptações nossas. Você quer que eu cite algumas? Muito bem. Vamos lá. Um dos nossos primeiros filmes, Tatia Garota. Né? É uma adaptação. A Estrela Sobe. Agora, o nome dos escritores está me fugindo. A Estrela Sobe é do Max Rebelo. Max Rebelo. Mas e o Tati? A Hora da Estrela.
Tati, a garota é da Dá não, é do. É um escritor. Aníbal. Aníbal Machado. Aníbal Machado. Luiz Carlos, parabéns. Você tá demais. mesmo. Falando em memória, quando a gente... 60 anos depois do Garrincha Alegria do Hein? 60 anos de Garrincha Alegria do Povo. É. Estão completando. E hoje, quando a gente vê imagens do Garrincha na televisão, num anúncio, são quase todas imagens do Garrincha Alegria do Povo. O que sobrou do Garrincha, basicamente, é Garrincha Alegria do Povo em termos de imagem. Mas como é que você vê isso? O Como é que você sente filme- quando você vê? Pois é. A Hélice Barreto foi criada por causa da Garrincha Alegria do Povo. Foi. Porque a ideia de fazer o filme era uma ideia minha, do Armando Nogueira, de, depois da Copa do Mundo de 62, fazer um filme do Garrincha. Sobretudo porque o Daily Express de Londres passou uma semana contando a vida do Garrincha, porque ele detonou o futebol inglês no Chile, né? Aquela coisa ficou atravessada na garganta dos ingleses. Aí o Daily Express passou uma semana publicando a história do Garrincha. Aí nós fizemos o filme A Garrincha, A Alegria do Povo, porque o Armando não só era um botafoguense doente, como eu era e sou ainda. O meu segundo clube é o Botafogo por causa do Garrincha, do Nilton Santos, do Didi. É tanto que o meu filho, Fábio, É botafoguense. era Flamengo. Era Flamengo. Ah, era? No dia que foi uma filmagem no campo do Botafogo, que viu o Garrincha, Nilton Santos, Didi, virou Botafogo. E aí era essa eu Botafogo. Ele fez um curta sobre Ele o fez Garrincha. sobre a decadência do Garrincha. Ele fez sobre o lado triste do Garrincha. Foi. Eu não gosto de me lembrar daquilo. Mas, Joaquim Pedro. enfim. E o Zé Luiz Magalhães Lins, que era o financiador, era a Embrafilme da época. O Banco Nacional. O Banco O Nacional. Banco Nacional financiava os filmes. E aí o Zé Luiz, que não era um botafoguense, era fluminense, eu acho, ele tinha um Fluminense, tipo de fluminense. Zé Luiz era fluminense. E aí, uma vez, a gente jantando com ele e eu amando, ele falou, eu tenho um sobrinho, nem sobrinho dele, é sobrinho da mulher dele, que era o Joaquim Pedro, que ele está fazendo um curso de cinema nos Estados Unidos, está voltando agora. Por que você não chama um? Aí nós fomos chamar, claro, o financiador sugerido, aí fomos atrás do Joaquim. O Vocês não Joaquim se conheciam, então. Não. era formado em física e tinha fazer um curso de cinema verdade nos Estados Unidos, no Leacock, um cineasta americano que era dessa corrente cinema verdade, que era um documentário em som direto. E isso não tinha possibilidade de fazer no Brasil, porque não tinha equipamento de som direto. Então,
o Joaquim, a primeira coisa que ele disse para a gente, eu nunca vi uma partida de futebol na minha vida. Aí eu disse, ótimo, porque você vai ver e vai se deslumbrar pela primeira vez e vai descobrir coisas que a gente não vê. E aquelas imagens dos torcedores na geral, Poxa, aquelas imagens da torcida na geral do Maracanã, E para é isso, né? pra Ele virou de financiar, costas pro jogo, Foi. filmar Não. a plateia. para Genial. financiar o filme, o Zé Luiz, mas o banco precisa de emprestar o dinheiro para uma empresa. Aí nós fundamos a LC Barreto, cujo sócio, eram 2 sócios, era eu e Armando Nogueira. E Armando Nogueira começou um homônimo dele que tinha em São Paulo, que era um vigarista total, que tinha 1000 título protestado, tudo. Não podia ter crédito em banco nenhum. Aí o Armando teve que sair da sociedade para poder o Banco Nacional emprestar o dinheiro. E isso daria um documentário do documentário, como foi produzido. E aí fomos para o Maracanã, o primeiro dia de filmagem, e a estreia do Joaquim em futebol. Aí o Joaquim, mas isso aqui não dá para filmar hoje. Eu tenho que aguardar uma outra partida, porque eu preciso de 5 câmaras. Nunca no Brasil se filmou mais de uma câmara. Aí nós começamos, não existia 5 câmaras no Rio, 2 tiveram de São Paulo. E não tinha equipe suficiente para operar 5 câmaras simultaneamente. Então, chegou no dia no Maracanã, tinha uma câmara que não tinha equipe. Aí o Joaquim chamou a mim e o Glauber, falou, essa câmara fica com vocês e vocês vão fazer uma câmara livre. Eu, com a minha experiência de fotógrafo do Cruzeiro, Glauber, vamos lá para cima da Marquise, que de lá a gente tem um ângulo bonito dos times entrando em campo. E depois a gente desce. Quando chegou lá em cima, o Glauber não entendia nada de câmera, não sabe. Eu pensava que ele era um diretor e o Joaquim, ele já tinha feito um filme, Barra Vento, mas ele não sabia nem o disparo de câmera, o botão de disparar a câmera. Aí ligamos a bateria, a câmera eram as baterias de carro e tal, e ligamos, a câmera não funcionava. E aí o time do Botafogo já se aprontando para aparecer. Aí a gente apertando na câmera. Aí, num determinado botão, a câmera começou Rodou. a funcionar. Rodou. Aí nós deixamos, já estava enquadrado no tripé, fixado, e aí saiu o plano mais bonito do jogo. O filme, o plano mais bonito que tem no filme é esse, feito por acaso. Então, nascido da ignorância do Glauber e minha. E é a cobertura de um único jogo, que é a final do Campeonato Carioca de Hein?
é a cobertura de um único jogo, É, que é a final do Campeonato Carioca de 60. Final. Não é a final. final. Não é a final. Não, é o jogo Não? do primeiro turno. Ah, da final do primeiro turno. É, o jogo, na época não tinha final Não de tinha primeiro final. turno, mas era o último fui. jogo era o último jogo do primeiro turno. Porque Aquele jogo que está eles chovendo, comemoram. aquele jogo que está chovendo. Sabe por que eu sei? Vai ficar gravado. Sabe por que eu sei? Porque a meia daquele jogo era cinza. E na final o Botafogo estava de meia preta. Ah, é. Mas depois Poxa. eles aproveitam a comemoração. Ah, o Rodrigo! Aproveita, mas aí eu acho que é do o Herbert Richard não era sócio também do filme? O Herbert Richard. Rapaz, guardar esse Eu detalhe acho é incrível. Então, a Aproveita, gente. você tem razão, porque aparecem cenas de outros jogos. Tem vários jogos ali da história do Garrincha, inclusive de FIFA, da Copa do Mundo, né? Da Copa de 58, da Copa de 62. Isso. E tem, no Rio de Janeiro, tem outros Mas jogos. o Eu acho que não era filme- o Herbert Richard que era sócio? O filme, o início do filme, os primeiros 5 minutos são desse domingo, de primeiro dia de filmagem mesmo. Sim. É, quando depois ficou, a imprensa, ou até hoje, fala que quem descobriu a maneira de filmar futebol diferente foi o Canal Brasil. Foi o Canal 100. Canal 100. No Niemeyer. Não é mentira. Foi o Joaquim que descobriu o uso de tele de 1 metro, tele de 75 milímetros, 75 centímetros, tele de 1 metro, que surpreender os torcedores na arquibancada, filmar detalhes do jogo, conduzindo bola. Torcida. Tudo aquilo foi inventado na filmagem do Garrincha Alegria do Povo. Depois ficou os câmaras do Canal 100 começaram a imitar o filme do Garrincha. Tá. E vocês, além da produção, trabalham também no roteiro, não é isso? Hein? Além da produção, vocês trabalham no roteiro desse filme. Procede? Trabalhei. Sim. Eu e a Armando Nogueira fizemos um texto, era para o Chapelin. O Sérgio Chapelin. A Chapelin que lia o texto. E ali o Armando teve muito problema com o Joaquim Pedro, porque o Joaquim Pedro era uma pessoa detalhista e muito consciente. E, inclusive, você não pode fazer texto em cima de uma imagem o que a imagem está mostrando. Você tem que dizer algo diferente. Um texto para ser lido e um texto para ser ouvido. Uma imagem é outra coisa. Dei uma aula que eu acho que o influenciou depois na linguagem do Televisão. o Jornal Nacional. Telejornalismo. O Joaquim deu uma aula para o Armando como é que era a diferença do texto que você faz para ser lido e para ser ouvido acompanhado de uma imagem. Não pode narrar o que tá vendo. E é interessante que nessa narrativa do filme, que começa no Maracanã, com o jogo, depois a figura do Garrincha ganha vulto, né? Ganha projeção no filme, e vocês vão para o centro da cidade, até se diz na locução do filme, uma câmera escondida acompanhando o Garrincha e a sua popularidade de pessoas que o cercam. Aí tem nós esse momento. botamos ali ali é
cena na Avenida Rio Branco, em frente ao Banco Nacional. Ele indo no Banco Nacional. Isso. Ali é um pouco para fazer um merchandising do Foi assim. financiador. E como foi a relação com o Garrincha, do que vocês lembram dessas filmagens com ele? Como é que foi Olha, as filmagens com o Garrincha, o Garrincha era uma pessoa muito simples, como todo mundo sabe. Ele não tinha nenhum estrelismo, né? Para ele, aquilo era uma brincadeira. Sempre. Ele guardava saudavelmente o espírito infantil. Não, todo mundo achava que por culpa um pouco de um grande amigo dele, que é o Sandro Moreira, e admirador dele, o Sandro Moreira inventava muita história que não era verdade a respeito do Garrincha e que colocava o Garrincha em condição de débil mental. E o Armando combatia muito isso. Sandro, você está inventando coisas do Garrincha, que o Garrincha parece um débil mental. Tinha uma história famosa que o Garrincha comprou numa excursão do Botafogo na Itália. Ele comprou um rádio portátil na Itália. E aí alguém disse para ele: mas esse rádio só fala italiano. Como é que você vai... Ele tinha comprado de presente para um compadre dele, de Pau Grande. E aí o Sandro inventou essa história, que alguém disse para ele que o rádio falava italiano, que é o Garrincha devolveu o rádio. Não procede. E existe uma infinidade de histórias que o Sandro inventou sobre o Garrincha. Então tem as cenas do Maracanã, essas cenas do centro do Rio, e depois o filme vai para Pau Grande, vai para a cidade natal dele. E acompanha a vida dele, a família. A vida em família, a vida com os amigos, porque ele era operário da fábrica de tecido que tinha em Pau Grande. E junto com ele tinha o Pincel e o outro amigo, que eu não me lembro do nome. O Pincel e um trio de jogadores, que eram os jogadores mais importantes do time, da fábrica, que jogava no campeonato ali da região, entre as fazendas e tal. Isso era uma fábrica que era no meio de uma fazenda. Tinha uma vila operária, uma das casas dos operários era do Garrincha e a família dele. Ali ele criou as 7 filhas dele, que o Armando consagrou 7 dribles no destino, que era uma coisa quase uma ficção do Garrincha, que ele queria ter um filho homem. Finalmente apareceu um filho dele da Suécia, chegou aqui no Brasil. E nós levamos ao Fluminense. E o menino ficou treinando no Fluminense. E nós chegamos a filmar ele. Não sei se o Fábio botou isso no documentário dele. Eu não me lembro, pois? E o interessante... E o menino tinha um pouco
um desvio na perna parecido com o Garrincha. Filho, o homem fabricado na Copa de 58. É. Porque Sim. esse filme, além de ser, vamos dizer, origem, e nós, por causa disso, talvez por causa disso, o cinema foi inventado para ser documental. A Hélice Barreto nasceu para fazer o documentário do Do Garrincha. então, nós, para sermos coerentes com o nosso nascimento, a natureza da empresa nasceu para fazer documentário. Depois surgiu a necessidade de fazer filmes comerciais para botar no mercado. Ele tinha que ser ficção. Porque, infelizmente, não é só no Brasil, documentário em sala de cinema não tem vez, não é programado em cinema, não existe essa especialidade. Existia, na época, nos anos 40, 30, aqueles passatempos. Que você tinha aqueles curtas. Que era, tinha a Cinear, aqui no Rio de Janeiro, tinha um cinema que a pessoa acabava de almoçar, tinha meia hora de curta-metragem, documentário. Jornal. Cinejornal. Isso em sala de cinema. E a televisão, Acabou. que podia ter entrado pelo terreno do documentário. É mesmo. E hoje a televisão é um festival de ficção. Ajuda a alienação da população. A população brasileira vive uma lavagem cerebral de uma vida fictícia, de ilusões pregadas. Agora que está se adaptando um pouco à realidade. Aí tem um gancho para duas perguntas. A primeira a respeito do sucesso popular do documentário. Uma rara exceção é Isto é Pelé. Como é que é? Isto é Pelé é uma rara exceção de um documentário que foi muito bem no cinema. É verdade. E Muito depois bem. ele foi durante anos o produto em VHS ainda, quando o mercado de vídeo começou no Brasil, ele foi durante anos o mais vendido no Brasil, Foi. considerando também os filmes estrangeiros. É Porque as verdade. pessoas compravam o Istapelé para ter em casa. Né? Para ter em casa. Como é que foi o Istapelé? Ele foi exatamente em 74, quando o Pelé estava parando aqui no Brasil. Foi depois, Não, deixa eu falar. Está muito longe. antes da Copa da Da Alemanha. Alemanha? da Argentina. Ah, tá. 1974. A Copa da 74. Argentina é 1978. Eu tinha proposto ao Pelé que fazer um documentário, que era uma série didática, ele ensinando a jogar futebol. E aí ele chegou para mim, 15 dias depois, chamou o Mazei, que era o preparador físico dele e tal. Do Santos. E aí Mas me comunicaram que a Pepsi-Cola tinha feito uma proposta de fazer uma série didática dele ensinando futebol e que ofereceram um caminhão de dinheiro para ele. E ele falou, Luiz, agora como é que nós fazemos? Eu falei, não tem problema, aceita a grana da Pepsi-Cola, eles vão fazer o filme e eu vou fazer o outro, mostrando a parte da didática vai ficar diluída.
E eu vou contar o que é você. É um documentário sobre você. Aí ele topou. E nós fizemos o filme. E eu tinha esquecido que tinha essa parte didática. Outro dia, há 3 meses atrás, a minha neta vendo o filme pela primeira vez, ela viu a filha do Fábio, a Júlia. Ela falou, vovó e vovô, Ela falou, vocês "Vovó." têm aqui no meio do filme, por que não faz um filme de 10 ou 15 minutos que tem aí do Pelé ensinando futebol? Isso vai dar mais dinheiro do que tudo que vocês já fizeram. E a gente está explorando isso agora. A gente não tinha percebido, é impressionante. Tem 10 minutos, você não percebeu também. Tem 10 minutos dentro do filme que ele ensina como chutar eu não sei os termos. Crivela. De crivela, Peito, como cabeça chutar real. assim, como se livrar do perseguidor, não, Marcador. do marcador. Não, eu sou péssima. Na Vila Belmiro, lá no Eu em futebol, os termos de futebol, eu não sou muito do esporte. Eu sou mais A outra pergunta, que tem a ver com a televisão, vocês recentemente, agora, digamos, nesta década, vocês têm 3 séries importantes com a HBO, que é uma televisão. Tá? Sim, A Seleção Brasileira, o negro e o o futebol negro, brasileiro o futebol brasileiro e a escravidão no e a século escravidão. XXI. A gente esqueceu de mencionar isso. Quer dizer, como é que é essa relação hoje com as televisões? Porque hoje as plataformas de streaming são importantes Não, parceiros. a gente, ao fundar o Canal Brasil, nós esperávamos que o Canal Brasil fosse atender esse viés do documentário, basicamente documentário. E na parte outra iria exibir o estoque de filme histórico do cinema brasileiro. Mas o Canal Brasil, depois de um início promissor, depois entrou para o viés da ficção e começou, não é que abandonou o documentário. É tanto que, apesar da gente ser sócio do Canal Brasil, a Lucy, há 2 anos atrás, propôs um documentário que é sobre um sistema de educação de crianças em situação de risco, como filho de bandido, filho de emigrantes. Filho de traficante. Enfim, traficante. É um projeto da... Existe É o projeto da Ivone Bezerra de Mello, brasileira. que é o UERE. É o centro educacional que ela tem na Maré. E ela inventou um sistema de alfabetização especial para essas crianças. Então, eu me interesso muito por educação. E ela inventou esse processo que já está sendo usado na Suécia, na Alemanha, e ela introduziu na ilha grega, que fica perto da Ásia Menor. Quer dizer, os refugiados chegam, entendeu? Tem muita criança com dificuldades. Então, esse processo já está sendo usado por eles, né? E aqui ela usa ali na Maré. Eu tenho um documentário para fazer com ela, estou tentando obter financiamento para isso,
Vocês não vão acreditar. Há 5 anos. E não consigo. É bem verdade que esses 5 anos a gente teve toda uma situação muito esdrúxula em relação à cultura, não tem a menor dúvida. Agora eu acredito que eu vá fazer. Entende? Juntando-se a pandemia, que também deve ter. A pandemia gerado também mais atrapalhou dificuldades muito. de- É verdade. Esses 3 que eu falei foram HBO, né? Foram HBO. Escravidão, Escravidão. Seleção Brasileira e o Negro no Futebol O Brasileiro. Negro no Futebol Brasileiro. Parcerias com a HBO, né? Isso tudo foi na HBO. A gente tem uma parceria boa. O Agabel é uma cadeia de televisão de canais que nasceu sob o signo do Do documentário. documentário. É. Eles têm um histórico de documentário. Então, nós propusemos não só o Escravidão, como o Negro no Futebol e Futebol, Seleção Paixão de um Povo, são 10 capítulos de 1 hora, em comemoração aos 100 anos da televisão que fez em 2014. E a Gabel sempre foi uma parceira permanente para os nossos documentários. Nossos melhores momentos de documentário foram com Foram eles. com eles. Porque a televisão brasileira preferem esse festival de ficção. A ficção, prefere a ficção. Está mudando um pouquinho. Acho que Tá mudando um pouco. A Globo tem feito alguns bons Tem feito. documentários É verdade. pra Globoplay. É verdade. Nós temos uma melhorando. série que nós estamos fazendo. É uma série, talvez, vai ter mais de 30 capítulos. É Viva o Povo Brasileiro. Baseado no Darcy Ribeiro? Sim, Baseado no Darcy Ribeiro. sim. É Viva o Povo Brasileiro, é exaltando aquilo, tudo que foi conquista do povo, como a criação da Petrobras, a entrada do Brasil na guerra, as diretas já, todos os episódios históricos dos anos 30 e do Brasil República, nascente República e até do Brasil Império. Viva o povo brasileiro! Que isso é uma coisa que, desde o governo Sarney, que nós dissemos, o governo não é produto, o governo é uma entidade da sociedade para ingerida da função de melhorar o estado de vida, o nível de vida da população. E tudo que ele faz não é motivo de filme comercial. O governo não é produto, não é Coca-Cola, não é marca de carro que fique publicando anúncios na televisão. O governo devia fazer propaganda do povo brasileiro. Essa é que, e não propaganda do governo. O Sarney topou. Aí, nós fizemos 22 filmes de 2 minutos. Era um comercial do povo brasileiro. Aí, na época, o Sarney, agora eu vou ter que aprovar isso no Gabinete de Segurança Institucional, que é
o SNI disfarçado. Esse gabinete de segurança institucional é um herdeiro do SNI. Aí esse gabinete vetou. E o Sarney, com medo da instabilidade, arquivou o processo. Então, 22 filmes dirigidos pelos maiores cineastas brasileiros estão arquivados. Agora, estamos renascendo o produto no sentido de fazer seriados de 1 hora sobre cada episódio. Tudo aquilo que for conquista coletiva do povo e não iniciativa do governo. Isso, para aumentar a autoestima, né? Que nesse momento... Então, um projeto da época do Sarney que agora está sendo retomado. É. Num contexto Exatamente. político um pouco mais favorável. Para levantar a autoestima do povo brasileiro, né? Que nesse momento está baixa. Você não pode imaginar o que está acontecendo nesse... A gente não tem ideia do que está acontecendo na máquina administrativa do Estado. 70%, pelo menos, isso na Ancine, na agência de cinema, a Ancine, 70% dos funcionários são bolsonaristas de cabeça. Não é pelo que o Bolsonaro diz e prega. São de direita mesmo. O funcionalismo público é uma classe média reacionária. E está acontecendo em toda a máquina. O Lula está enlouquecido. E a imprensa, a mídia tradicional, fica falando de Janja, falando de não sei o quê, que o Lula está devagar, mas tudo que é coisa. O Tribunal de Contas, por unanimidade, decidiu que todas as contas prestadas pelos produtores de cinema e não analisadas em 5 anos, de 5 anos, a partir de 5 anos estão prescritas, porque isso é uma lei geral da prescrição de prestação de conta de recursos públicos, porque o cinema não usa recurso público. A Codecine não é recurso público. A renúncia fiscal não é renúncia, não é recurso público. Juridicamente, renúncia fiscal, o Estado renunciou e deixou o dinheiro na mão do particular para ele investir segundo a lei. Mas o recurso público foi impingido como um sistema de financiamento do cinema brasileiro. E a prestação de conta tem que obedecer às regras burocráticas até o orçamento, que era um orçamento, aquele Movie Magic, que é um orçamento criado pela Movie Magic, pelo sistema americano, que se tornou internacional, que é adotado no mundo inteiro. Para você poder fazer coprodução. Você tem que falar a mesma língua. O orçamento de cinema. Porque tinha que adaptar ao serviço público. E aí o Tribunal de Contas decidiu que todas as contas prestadas e não analisadas estavam prescritas. Resultado, a diretoria da Ancine acatou a decisão e ia cumprir. Aí
um grupo de funcionários internamente, 70% dos funcionários disse que não aceitavam a decisão e estão continuando a fazer as exigências como se nada, o Tribunal de Contas não decidiu porra nenhuma. Isso é um estado de rebelião do funcionalismo público e está acontecendo em toda a máquina do governo. Opa, Todos os paralisando. ministérios estão bloqueados. Situação. Isso é um elefante parado. O Brasil hoje está pior do que no tempo do Bolsonaro. Porque no tempo do funcionário, como os fascistas estavam no poder, eles estavam, de uma certa maneira, desarmados, né, de espírito. E isso acendeu a derrota, acendeu um espírito de vingança. E nós, pelo fato de termos produzido o filme Lula, Filho do Brasil, somos... Você não pode imaginar o que tem de rede social em cima da gente, uma ameaça de rapto de neto, rapto de filho. Agora aumentou. Parece que aumentou. Os caras estão ameaçando. Para resumir e fechar isso, a gente está em 60 anos, né? Nós nunca vimos uma situação pior. De 63 para 2023, eu acho que a situação do cinema no Brasil nunca esteve numa situação igual. Nunca. E, ironicamente, o cinema esteve melhor na época da ditadura. Na época da ditadura, não. Não, calma. Na época do governo Geisel. Você não me deixa completar. Você me corta. Ora, eu ia dizer, na época do governo Geisel. E mas você não disse. Está faltando, vou dizer ainda, está faltando uma coisa. Porque tínhamos o ministro do Planejamento, o Reis Veloso, que era um cinéfilo. Não, e o Geisel era um nacionalista ferrenho. Isso, pronto. Então, Radical. E nessa ocasião tivemos 42%. O Geisel, para mim, está entre os 5 presidentes. É Getúlio, Juscelino, Fernando Henrique, Lula. Os 5 presidentes maiores está o Geisel. Na ocasião da nosso querido... olha como está a minha memória. Nosso querido Roberto Farias era o diretor da Embrafilme e nós alcançamos 42% do mercado brasileiro. Era do cinema brasileiro. Isso nunca mais aconteceu. Foi a época de Chica da Silva, Dona Flor, seus 2 maridos. Na época do Macunaíma. Rodrigo, Roberto Faria era tudo gente do cinema. Do cinema, exatamente. A ditadura militar no governo Geisel entregou o cinema para os cineastas. Isso. Coisa que não ocorreu em tempo nenhum. Posso fazer uma pergunta, então? Agora, por exemplo, me dá vontade de fazer um documentário, um seriado sobre a história do cinema brasileiro. Grande ideia. Isso seria uma boa. Grande ideia. Eu li num livrinho sobre esse período, essa história da Embrafilme, que você
estava mais cotado do que o Roberto para ser o diretor-geral da Embrafilme. Ah, E que aí o SNI teria Vetado. vetado. Isso é verdade? Você sabe disso? é verdade. O pai É do verdade. Cacá era o secretário Manuel de Diegues. Cultura, que é o doutor Diegues. Isso. Era o ministro da Cultura do governo Geisel. E aí o pessoal do cinema me indicou para diretor-geral da... E aí botaram, precisamos ter um estepe, que seria um pneu de sobressalente. Então, apresentamos o nome do Roberto e o meu tinha a ficha do Partido Comunista no Ceará. Na época que eu fui, tinha 18 anos, 16 anos para 18. É. Seja, E anos aí, 40. nos anos 40, antes de vir para o Rio. Pô, porque eu saí do Partido Comunista quando vim para o Rio, porque a minha família tinha medo de eu ser preso. O meu irmão mais velho já tinha sido assassinado dentro de uma prisão em Santa Catarina, nos anos 30, como perigoso comunista. O cara não era comunista porra nenhuma, era um democrata e tal. E na época prenderam, era na ditadura do Getúlio, prenderam ele e mataram ele, igual o Herzog. E a minha família ficou com esse trauma. E eu saí do Partido Comunista e vim para o Rio. Aqui no Rio, quando eu cheguei no Rio, aí me ofereceram eu era do Jornal Comunista, repórter do Jornal Comunista. E aqui no Rio tinha a Tribuna Popular, não sei o quê, era um jornal do partido. Me ofereceram um emprego lá. Aí a minha família não deixou eu assumir o emprego no jornal comunista, com medo da represália. Aí eu fui ser funcionário da Siderúrgica Nacional, que depois entrei para o Flamengo e tal, entrei para o futebol e aí segui carreira no Cruzeiro. Mas essa ficha, Ficou lá. eu tenho aqui um relatório secreto do CNI, que eu nunca te mostrei, falando da Embrafilme. O que eles falam é inacreditável. O que eles citam do Nelson Pereira dos Santos, esse documento é um documento secreto que eu consegui através de um cara que era, na época, ligado ao Jabá Passarinho. E o cara me deu esse relatório do SNI. Isso É uma seria coisa- o governo Médici. Esse governo Médici. Ainda no governo Médici. Sobre a Embrafilme e sobre o Cinema Novo. Esse relatório permanece até hoje no Gabinete de Segurança Institucional. Está tudo lá. E eles, os militares, vivem consultando essa porra desse relatório. Em matéria de cinema, é o guia deles. E eles escalaram. É tanto que aquele grupo executivo que nós participamos no governo Fernando Henrique, que criamos a medida provisória, aquela medida provisória foi toda desmontada, Distorcida. distorcida
pela própria esquerda do PCdoB. O Manuel Rangel, um agente do PCdoB, que se instalou ali para desmontar tudo que foi planejado, porque eles acham que o planejamento do cinema do governo Fernando Henrique é um planejamento neoliberal. Entendeu? Então, eles fizeram ilegalmente. Eu mostrei para o Nelson Jobim. O Nelson Jobim me disse: Barreto, isso aqui, vocês estão assentados em cima de uma grande ilegalidade. Essa medida provisória não podia ser emendada, não podia ser mexida, a não ser na hora de votação. Porque ela foi a última medida provisória daquele regime que não tinha prazo para votar. É igual o real. Então, até hoje, ela não virou lei. Ela é lei porque ela tem força de lei, mas ela é uma medida provisória que não podia ser mexida. Foram feitas 101 modificações na medida provisória para deturpar tudo, para entregar. Centralizar o poder na mão do Estado, do governo. Não, do Estado não, daquele governo. Puramente visando o poder de autoridade sobre o processo criativo, sobre o processo econômico. Aquele grupo do PCdoB era todo um grupo de albaneses. Não, e ressentidos. Não, Tá, Nossa mas Senhora. vocês estão falando do contexto do Ministério da Cultura do Fernando Henrique, que é o Francisco Verfort, e depois temos Esse é o período do Gilberto Gil, não é isso? esse é o período Lula-Dilma. Ah, da transição. É o tá. período Lula-Dilma. Governo Lula Ah, tá. e governo Dilma. Na Os dois na sequência, são- tá. são- Não, Entendi. o Manuel São Rangel 8, 16 ficou anos. com a Dilma também. Sim, pois é, por isso. Pois é. Por isso que chega Os no dois governo Dilma. períodos. A última lei, que é a lei da TV paga, é o governo Dilma. É. Entendi. E você tem razão, porque todos são leis. Todos esses regimentos são lei. Lei tal, lei tal, lei tal, lei tal. E chega MP 2228. MP até hoje. Pois é. olha, Mas agora enfim, a gente saiu saiu. muito do que vocês queriam, hein? Pois saiu. é. Não, mas estamos no cinema, estamos Ontem, na política de cinema. ontem saiu na Mônica Bergamo um edital que foi lançado, vai ser lançado agora pela Ancine, onde se apresentaram 758 projetos. 758 projetos. A Ancine não tinha mais do que 800, 900 mil empresas registradas. Do governo Temer até o governo Bolsonaro, esse número cresceu de 800, 900 empresas para 9 mil empresas. 9 mil empresas de cinema e audiovisual existem no Brasil no momento. Todas as igrejas dessa protestante do ramo aí, universal Evangélico. e não sei o que, criaram centros, empresas audiovisuais. Está cheio. O principal cara que domina hoje a Ancine é um capitão de mar e guerra da Marinha, nomeado pelo Bolsonaro,
para liquidar o cinema. E esse cara todo liderando todo o movimento anti-cinema brasileiro dentro da Ancine. E não conseguem demitir ele. E ele é um funcionário, não é de concurso, aquele funcionário que não pode ser demitido. Ele é um DAS, é uma Ele não categoria. é um dos diretores. Hein? Ele é um dos diretores? Não, Não. Não. está num dos departamentos. Então, é um mistério. Como é que o Lula acabou de demitir mais de 150 comandantes de unidades do Exército, em comando de unidades do Exército, não consegue demitir um cara da Marinha que está dentro da Ancine, mandando e desmandando lá dentro, comandando. Tem um jornalista, Luciano Trigo, que era um jornalista conceituado, crítico de cinema do Globo, que misteriosamente largou a carreira de jornalismo e fez um concurso para funcionário público e para a Ancine escolheu ser funcionário da Ancine. Esse cara está a serviço de quem? É um cara de extrema direita, entendeu? E está lá dentro, montou uma central de informação dos funcionários. A Ancine tem uma central de relação com a imprensa. Ele montou uma dos funcionários da Associação de Funcionários e fica distribuindo notícias falsas para a imprensa. Uma delas, quando o Tribunal de Contas decidiu pela prescrição, ele distribuiu uma nota na imprensa toda que a Ancine estava anistiando os produtores devedores de milhões e bilhões, que era uma anistia. Ele não falava em prescrição e dava notícia falsa. O Anselmo publicou isso com destaque. Aí eu toquei para o Anselmo, falei, Anselmo, você deu uma notícia falsa. De onde? Eu não quero saber, porque eu sei que não revela a fonte. Mas eu sei que foi numa central de funcionários bolsonaristas que deu. E isso não é anistia, eu vou te mandar. E mandei o acordo do Tribunal de Contas para ele. Ele não publicou. O Anselmo não publicou? Não. Não, É porque mesmo? o jornal é muito difícil. Uma notícia revela uma falha muito grande. Isso é verdade. Ele não checou a fonte. Isso é verdade. É verdade. Que, aliás, Então, a situação atual é... Eu estou indo a Brasília quarta-feira para ver se a ideia é formar um novo grupo executivo para reformular e extinguir esse modelo que está aí. Extingue a Ancine e cria uma nova modelo institucional. Tem que ter os ministros de Estado, os representantes da profissão, para estudar um novo modelo. E o governo está aceitando com isso uma boa ideia, porque simplesmente revogar
a criação da Ancine, porque é fácil. Ela foi criada por medida provisória. A Ancine, a única agência que foi criada por medida provisória. Não pode ser criada a não ser por lei complementar. Não é lei ordinária. As Ancine, as agências todas foram criadas por lei complementar à Constituição. É quase que uma reforma da Constituição, porque ela mexe na administração. Ela passou a coisa que era prerrogativa dos ministérios para as agências. Então, isso não pode ser feito por lei ordinária. O Nelson Jobim me explicou isso. Vocês entram no Tribunal Superior Federal, o Supremo Tribunal Federal, STF, e vocês ganham no dia seguinte. Extingue o ministro Nelson Jobim, isso não é bom para a gente não pode ficar no vácuo. E existe todo um complexo que tem que saber onde isso vai ser depositado. É a única solução. Depois de tantos anos, o cinema brasileiro está completando 125 anos, porque o Brasil foi o primeiro país a produzir uma imagem após a invenção do Lumière. É um documentário que tem do tal Pascoal Secreto, da entrada da Baía de Guanabara. Vocês devem ter dados sobre isso na história do documentário brasileiro. Esse é o primeiro documentário feito no Brasil. Primeira imagem. É a entrada da Baía de Guanabara, que nós reproduzimos um pouco numa cena do Flores Raras. Do Flores Raras. É. Que tem a entrada da Baía de Guanabara vista pela Bishop. Só a paisagem. Não existia nem casa, nem nada. Então, esse documentário... Como? O que você disse? É em junho. Esse documentário que eu vou fazer sobre a trajetória do cinema brasileiro, no mínimo 30 capítulos. Porque 30 capítulos de meia hora. Contando essa tragicomédia do cinema brasileiro. É uma tragicomédia. Você passa por todas as fases, desde o Pascoal Secreto, passando por Oscarito, Grande Otelo, e passando por Dona Flor e Cidade de Deus, e essa porra toda. Então, e a gente aí... está 60 anos filmando o Brasil. 63 anos. Aqui está um terço da produção. Não Mas cobre. como Deus ainda é brasileiro, a gente... Hein? Deus ainda é brasileiro. Você sabe que esse título é meu, né? Ah, é? Esse título é meu. Porque não fala, Deus é brasileiro 2. Eu falei, não. Deus ainda é brasileiro. Deus ainda é brasileiro. Nós queremos lançar isso no 7 de setembro, para se tornar
um slogan do povo brasileiro. Deus ainda é brasileiro. 7 de setembro agora? É.